Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui. É muito bom rever todos, a todos que estão aí em casa. É uma alegria, né, a gente poder estar junto. E sem mais delongas, nós vamos convidar o nosso companheiro Rodrigo, né, para ele passar para nós o que ele preparou. Tira a edição. Boa noite. Que Jesus abençoe aí a todos nós. Abençoe nossos esforços aí na tentativa, né, de compreender um pouquinho mais do Evangelho, dos ensinamentos que ele nos deixou, né? Tá tudo certo aí, Fábio? O som? Nesse mês de julho a gente está estudando com um tema voltado para a família, né? Então, hoje, a nossa missão é estudar um pouquinho sobre um questionamento, que é o porquê estou nesta família. E aí, quando esse tema chegou para mim, né, eu falei, nossa, né? Mas aí você começa a ir mais a fundo, né? Tia Clecilda me lembrou, né? Tivemos aqui em Goiânia um congresso inteiro com o tema Família, Vida e Paz. Então, muito se discutiu sobre a família lá. É muito legal porque a FEEGO, né, deixa tudo muito bem organizado lá. Então, tem uma playlist direitinho lá das palestras. É muito legal de se estudar. Mas antes da gente falar exatamente sobre os motivos e o porquê de estarmos vinculados a determinados agrupamentos e tudo, eu acho que é importante responder a uma pergunta do porquê nós estamos aqui no plano físico, né? Então, o que nos traz aqui, né? E Kardec fez essa pergunta aos espíritos na pergunta 166, lá no capítulo 4, na parte inicial ainda, que trata da pluralidade das existências. Então, a pergunta 166 diz assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, continuar a evoluir, né? Terminar o seu aperfeiçoamento? E aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Se nessa vida corporal não deu, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Então, e aí nos lembra também uma fala de Jesus: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Nos dando mais uma vez a ideia da necessidade de aqui estarmos vinculados à matéria, nos processos da reencarnação. Na próxima pergunta, na 167, Kardec foi mais direto, né? E aí ele fala assim: mas qual é o fim objetivado com a reencarnação? Para que a gente reencarna? E aí os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Sem o processo reencarnatório, como que nós podemos considerar a justiça divina, né? Se a existência fosse resumida ao que nós conhecemos como o início e fim da nossa vida aqui, da nossa passagem aqui na Terra, é muito simples a gente perceber tantas diferenças que são incongruentes com uma justiça, né? Com qualquer ideia de igualdade, enfim. E aí, um pouquinho mais adiante nesse tema ainda, sobre a pluralidade das existências, Kardec, na pergunta 175, ele pergunta aos espíritos no item A da pergunta, na verdade.
Ele diz assim: mas não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Nós não seríamos mais felizes se continuássemos na erraticidade? E aí os espíritos dizem: não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Eu botei uma playlist aleatória aqui, e aí ele tocou a música do Tim Vanessa, né? Luzes da Luz, que nos remete a essa ideia de que nós somos centelhas divinas, que nós somos luzes querendo retornar à luz maior, que é Deus. Se nós necessitamos, como eles responderam nas perguntas anteriores, da prova aqui no corpo físico para evoluirmos, para nos aperfeiçoarmos, não estar aqui é estacionar. Essa pergunta provavelmente foi motivada com base nos desafios, nas dificuldades que se enfrenta, né, na vida física. Muitos de nós provavelmente já devemos ter nos perguntado isso, porque se aqui nós temos sofrimento, às vezes de lá não tem, né? Só que a ideia é nós entendermos o significado, nós ressignificarmos o que muitas vezes nós traduzimos por sofrimento e essa dificuldade, né? E ainda sobre a reencarnação, Kardec, agora lá no Céu e Inferno, no capítulo 3, mais especificamente no item 8, ele traz um trechinho sobre a encarnação, que ele diz assim: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade que ele, o espírito, é obrigado a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Então, a encarnação, ela é necessária a nós para que nós possamos evoluir moral e intelectualmente. E essa evolução se dá através da relação que nós temos uns com os outros. Mais adiante um pouquinho, também nesse capítulo, Kardec diz que a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Pedra de toque é um material que é utilizado para avaliar o nível de pureza de alguns metais preciosos. Então, essa pedra de toque, a vida social, a convivência uns com os outros, é a forma que nós temos de verificarmos as qualidades boas e ruins que nós apresentamos. Não basta eu estar no plano espiritual e ter estudos, entendimentos, buscar agrupamentos, porque no plano espiritual, por livre e espontânea vontade, assim como nós fazemos aqui, nós não vamos nos aproximar e nos associar àqueles que são desafetos nossos. Aqueles que, porventura, estão desejosos de vingança por algum mal que nós cometemos no passado. Nós não vamos ter, no plano espiritual, o ensejo e a disposição de acolher um ser que nos fez mal, como a gente tem, como muitas vezes no processo da maternidade, na paternidade, aqui, a oportunidade de acolher e de aprender, diante desse processo lindo, criado por Deus, a amar um ser que, num outro momento, nos desejou o mal, nos fez algum mal, e que despertou em nós esse desafeto, essa desavença, algo que nós temos que resolver. E aí Deus nos apresenta um mecanismo. Assim, não, você não vai conseguir fazer isso tendo viva a memória daquilo que te fez,
daquele ato que, apesar de ser pequeno e insignificante do ponto de vista da eternidade, para você, para aquilo que você sofreu, é algo muito significante quando você olha para a pessoa naturalmente. Assim como a gente faz aqui na nossa vida terrena, a gente vai se lembrar de tudo aquilo que a gente viveu com aquela pessoa. E vai ser difícil para a gente desenvolver o amor nisso. Então, Jesus nos concede a oportunidade de conviver aqui com o auxílio do véu do esquecimento e para que tenhamos a oportunidade de amar este irmão e caminhar todos nós para a luz que é ele. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, lá no capítulo 3, traz um texto chamado Cooperação. Nesse texto, a ideia é justamente essa, né, da necessidade que nós temos de conviver uns com os outros e de como isso se dá nesse processo de cooperação, onde um auxilia o outro e juntos caminhamos todos em direção a Deus. Né? Ele traz uma frase que é muito interessante, que é assim: da glória divina às balizas subatômicas. Então, da maior grandeza até a menor das grandezas, ali, unidades menores do que um átomo, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, tudo que existe, todas as criaturas, são vidas que convivem juntas e desse entrosamento fazem parte de uma grande vida. E aí, lá no final desse capítulo, ele diz: quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então, essa é a ideia da cooperação. E aí nós, tendo essa ideia da nossa necessidade de convivermos uns com os outros em cooperação, em auxílio, nós voltamos para o que é foco do nosso estudo, que é a família. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Kardec traz a ideia sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, né? Ou a família corporal e a família espiritual. E aí ele diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações. E aí ele fala que isso se expressa por essa afeição que uns sentem pelos outros. Mas ele diz: mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos. Mais adiante ele diz: não são os da consanguinidade, não são os laços do sangue, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então ele traz para a gente o que verdadeiramente deve ser por nós considerado um laço de família. E aí, quando a gente pensa, né, diante dessas leituras voltadas para a família, dessa ideia da família como uma célula, como uma unidade que nos prepara para o todo. É nessa convivência aqui que nós nos preparamos e que nós esticamos os nossos laços para que amanhã nós sejamos capazes de integrar a família universal. Mais adiante a gente vai ter um texto sobre isso, né? Então eu fico me lembrando imaginando, né, na própria união do casamento, né? No meu caso especialmente. Me juntei a Paula, minha esposa, aqueles que não a conhecem,
nessa união conjugal, nesse casamento entre Rodrigo e Paula, nós temos a união de duas famílias inteiras que antigamente não conviviam e agora passam a conviver. E com isso, hoje eu tenho um carinho enorme pelos pais da Paula, por tias da Paula, por primos da Paula. Já tem geração nova chegando, né, da Paula. E dessa forma, aquilo que antes, no lar, se resumia a um relacionamento fraterno entre eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, os avós, que eram um pouco mais próximos, aquilo se multiplica. E esse fenômeno acontecendo em vários lares, nada mais é do que um movimento que nos prepara e que nos leva para que a gente esteja em condição de integrar a família universal. E isso acontece não só nas relações conjugais, né? Então eu tenho amigos, hoje eu converso com amigos do ensino fundamental, que eu conheci no ensino fundamental. Converso com eles todo dia? Não. Mas eu tenho dentro de mim um carinho muito grande por eles. E quando a gente se encontra é como se fossem pessoas muito próximas a mim. E aí, nessa convivência com eles naquela época, né, na juventude, ia para a casa deles, dormia na casa deles, tenho um carinho enorme pelos pais, conheço o tio de alguns deles, aí eles têm irmãos, aí eles têm primos também. E aí a gente vai, esses laços vão se desdobrando. E onde eles começaram? Dentro do lar, dentro de uma família. No livro Jesus no Lar, e aí já trazendo também, porque essa pergunta, né, de por que nascemos nesta família, ela é motivada pelos desafios que a convivência familiar muitas vezes nos impõe, né? E aí no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, tem lá no capítulo 2, esse livro, no início dele, o capítulo 1, ele vem tratar sobre o culto do Evangelho no Lar, e no capítulo 2, ele traz uma mensagem ali acerca do tema que Jesus chama de a escola das almas, que é exatamente o lar, a família constituída ali. E é um diálogo que acontece quando Jesus estava fazendo uma pregação, e aí logo depois que ele encerra, a sogra de Pedro se dirige a Jesus para questioná-lo. E aí ela pergunta: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? Aí ela fica meio inquieta, Jesus a observa, aí ela continua. Porque iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. E aí Jesus já se apressa para responder, porque vê que ela já está ficando envolvida naquelas ideias de lamentações e tudo. E aí Jesus responde para ela: o lar é a escola das almas. É o templo onde a sabedoria divina nos habilita, devagarzinho, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então é no lar, nessa escola, que nós aprendemos, e é devagarzinho, é dia após dia, ano após ano, que a gente aprende a desenvolver as habilidades que lá na frente vão nos permitir integrar a humanidade universal, essa família universal no seio de Deus. E aí Jesus sorri e pergunta, como é habitual a Jesus, ele conversa na linguagem que o interlocutor melhor pode compreender, né?
E aí ele, sorrindo, pergunta para a sogra de Pedro: o que fazes com as lentilhas antes de servir? E aí ela diz, né? Quem cozinha aí vai saber melhor, né? Sobre o preparo, né? Deixar de molho, cozinhar, temperar, sobre tudo aquilo que tem que acontecer, levar ao fogo, para que a lentilha esteja preparada para ser servida. E aí Jesus pergunta, ele faz várias perguntas lá voltadas a essa ideia de servir alimentos quando você recebe um grupo de pessoas, de amigos na sua casa, né? Isso falando daquela época, ele pergunta do pão também, ele fala, e o pão? Por um acaso serves o pão cru? Aí ela discorre lá com suas respostas, dizendo, né, como que ela faz para preparar o pão, leva ao forno, assa e tudo. E aí Jesus fecha essa ideia dizendo a ela: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador, e o que nos parece uma aflição ou sofrimento, dentro dele, lá nesse banquete, é um recurso espiritual. Então Jesus nos convida a perceber o convívio no lar, com todos os seus desafios, com todas as suas diferenças, aonde dois seres, 3, 4, né, 5, 6, 7, às vezes são muitos seres, cada um com sua individualidade, convivem, se entrosam. E aí Jesus fala que esse ambiente, ele é o forno que está nos preparando, que prepara no nosso íntimo os sentimentos que amanhã nós poderemos oferecer nesse banquete celestial. E aí ele diz que quando o nosso coração está acordado, está em conformidade com a vontade de Deus, nós somos capazes de retirar as mais luminosas bênçãos dessas dificuldades, dessas lutas. Porque somente aqui, somente nesse ambiente de encontro uns com os outros, ele diz, examinando as aspirações, né, os desejos e as tendências que o outro possui, que não são nossos, observando os defeitos que os outros carregam consigo, suportando esses defeitos que os outros carregam consigo, é que nós aprendemos também a desfazer dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias imperfeições. Não raro, nós encontramos nessa associação do lar pessoas que possuem comportamentos muito parecidos e que olham para o outro e falam, como é que o outro faz isso? E aí ele faz igual. É nesse exercício, é nessa convivência de você ver no outro aquele comportamento, aquele vício, é que você passa a não gostar daquele vício e aprende a combater ele em você. E aí Jesus encerra essa fala com a sogra de Pedro e diz: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais no seu círculo, no círculo do lar, são lições, são aprendizados. E é interessante, então, mais uma vez, essa ideia de que o nosso objetivo é que nós consigamos conviver com esse pequeno agrupamento que se estende, se multiplica pouco a pouco também, em outros agrupamentos mais próximos, em menor convivência, né? Porque no lar nós temos uma convivência mais intensa. É nesse exercício que nós aprendemos e desenvolvemos as habilidades nessa escola, que é a escola das nossas almas, que um dia serão habilidades
que nos tornarão aptos a integrar essa família universal. E é interessante quando lá no começo da resposta, Jesus usa... Porque normalmente quando nós somos convidados a um banquete, a gente normalmente não pensa em levar, nós pensamos em receber algo daquele banquete oferecido, né? E aí quando Jesus se refere a esse banquete celestial, ele já nos traz essa ideia de que ele diz que nós somos, ele fala assim, ó, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. E já nos começa. E é exatamente essa ideia de servir que precisa permear o nosso coração, a nossa mente, nessa relação com o próximo. É por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos o que aconteceria se os laços de família fossem dissolvidos, os espíritos dizem que seria uma recrudescência do egoísmo. Porque sem essa estrutura aonde nós somos convidados a servir, sem esse exercício do servir, eu deixo de colocar o outro, né? O ato de servir é isso, colocar o outro no centro das minhas ações. Se eu deixo de exercitar isso, eu passo a colocar sempre o eu no centro das atenções. E aí, o egoísmo simplesmente cresce muito. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz a história de Joana de Cusa, que é uma história que também é, na verdade, os romances espíritas, né? O Flávio trouxe para a gente há alguns meses, tem muitos meses, na verdade, né? A história de Ivone, que é uma história muito, muito bonita, muito cheia de aprendizado para nós. Né? E foram o quê? Desde a primeira 9 séculos? Mais ou menos, né? Mas que a gente tem, que eu acho que eu lembro que você falou alguma coisa assim. E eu lembro que são muitos anos, são séculos e séculos nas histórias que nós conhecemos, como o Flávio disse, bem de antes, onde nós temos esse ciclo onde Ivone começa lá com Charles, é Charles, né? Depois vem Roberto, não vou lembrar de todos os nomes, né? Depois vem ela se relacionando, se consorciando, e aí temos os deslizes, desilusões, intrigas causadas por interesses pessoais, motivações que levam ao suicídio, coisas que precisam ser tratadas. E aí, vida após vida, encarnação após encarnação, Ivone tem a oportunidade, com o auxílio, que todos nós também temos esse auxílio, de ir construindo e fortalecendo nela as qualidades, que é a caminhada de todos nós. Então, voltando para Joana de Cusa, ainda na época de Jesus, né, Joana, ela era já uma seguidora dos ensinamentos do Cristo, uma fiel, né, seguidora, e ela o esposo dela não era, né, já mais ligado aos poderes da época, e como a maioria dos nossos irmãos que na época estavam ligados aos poderes, eram contra os ensinamentos que Jesus trazia, era contra a figura de Jesus, né, a ameaça que Jesus trazia para o poder ilusório que eles exerciam. E Joana tinha uma dificuldade, porque ela vivenciava os ensinamentos de Jesus, ela escutava Jesus falando e aquilo fazia muito sentido para ela, tocava o coração dela, e ela chegava em casa para conversar com o esposo era completamente contra, não aceitava isso. Isso gerava uma inquietação nela. E aí ela procura, numa das oportunidades em que ela se encontra com Jesus, ela procura Jesus e expõe essa situação, essa angústia dela, né, de que ela vivia no lar, na relação com o esposo dela. E aí ela fala,
né? Eu não trouxe aqui, eu trouxe mais a resposta de Jesus, mas a ideia é assim, Jesus, meu esposo não colabora, ele não concorda com as tuas ideias, né? Ele, na verdade, ele vai contra as tuas ideias, ele luta. Né? Como que eu faço? Jesus traz uma resposta super completa lá, né, para Joana, fortalecendo o ânimo dela para aquela jornada. E eu trouxe aqui um trecho dessa resposta de Jesus que faz muito sentido pro conteúdo daquilo que a gente vem estudando, que a gente está estudando, né? Jesus diz assim: agradece ao Pai haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora, naquela época. Né? Era o início do apostolado de Jesus, do evangelho dele, que até hoje estamos lutando para implantar na humanidade. Então, já naquela época, Joana era considerada pelo Pai como digna desse trabalho de divulgadora da Boa Nova. E aí Jesus continua: teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. E aí Joana, o texto, né, Humberto de Campos relata o quanto ela consegue acalmar os seus ânimos, né? E se sentir acolhida nas suas angústias, nos seus desafios. Mas ela ainda pergunta para Jesus com relação aos embates, às indiferenças, às diferenças de ideias que os dois possuíam. Porque era muito comum naquela época, a gente tem, né, na figura de muitos apóstolos que desejavam ser firmes na divulgação, no que eles consideravam a divulgação e a propagação do evangelho, mas que muitas vezes era uma imposição que não surtiria o efeito desejado. E ela pergunta, fala assim, mas eu não devo, então, ser firme nas conversas, nos diálogos, no convencimento do meu esposo quanto aos teus ensinamentos? E aí, eu imagino que alguns de nós já tenham passado por situações assim, né? Onde nos vemos com diferenças de ideias e o nosso desejo é que o outro pense como nós, né? É que o outro enxergue aquilo que a gente já enxergou. Né? E aí Jesus diz para Joana: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Então Jesus convida Joana a não tentar convencer, a não tentar impor. Eu fico imaginando, né? Trabalha em silêncio. O que mais pode ajudar os nossos irmãos de caminhada é o nosso exemplo.
É a forma como nós agimos diante das situações que se apresentam a nós. Estendendo aqui esses agrupamentos, nós estamos falando de famílias, mas nós nos aproximamos de outras pessoas, né? Como nós aqui na nossa casa espírita, somos também uma família, temos aquelas pessoas próximas a nós no trabalho. E nessa de trabalhar no silêncio, muitos de nós, espíritas, somos convidados, através do exemplo, na crença, na fé, na vida eterna, a consolar muitos de nossos irmãos que sofrem por não compreenderem como nós compreendemos o desencarne, o retorno à pátria espiritual. Muitos, ao nos ver enfrentar essa situação com resignação, com fé, com confiança de que a vida continua e de que não há acaso nessas grandes decisões da vida, de que Deus conduz esses processos, vendo a nossa postura diante desses fatos, esses irmãos vão fortalecendo neles essa ideia, mas como que eles conseguem enfrentar essa situação dessa forma? E é isso que Joana foi convidada a vivenciar o Evangelho em silêncio. E quando for convidada a esclarecer, para ela pensar se a situação... Aí, não travar discussões que não vão levar a nada. E quando for convidada a expor alguma ideia, que ela reflita. Eu preciso aqui ser mais enérgica, eu posso ser mais branda. E aí o diálogo se estende mais entre os dois, mas vamos caminhar para o desfecho. Quando Joana, já no ano de 68, quando começavam mais fortes, mais firmes as perseguições ao cristianismo, aos devotos do Cristo, Joana estava em um dos espetáculos montados para o sacrifício, o ataque aos cristãos. E é nesse cenário ela estava também com o filho dela, um homem mais novo. E aí, já a minha imaginação, com base na descrição de Humberto de Campos, ele usa o termo, acho que no circo, né? Nos espetáculos de circo. Então eu imagino aquelas arenas com vários cristãos, e dois deles eram Joana e o seu filho. E as pessoas nas arquibancadas daquele circo, inflamadas com aquele espetáculo que estava sendo montado, instigavam aos soldados, aqueles que estavam ali contendo os cristãos, a começarem os ataques, a agredirem, até que chegou o momento em que um deles, depois de ser muito inflamado, ateia fogo aos pés de onde ela e o filho estavam amarrados. E o filho, naquela angústia, porque os soldados pediam para que aqueles que estavam ali negassem Jesus. E aí o filho de Joana fala assim: nós vamos morrer, mãe. Negue Jesus. E aí Joana pede para que o filho silencie, porque Jesus também deu o testemunho dele com o sacrifício. E aí, depois desse ato de atear o fogo, o soldado pergunta para Joana: o teu Cristo apenas te ensinou a morrer? Quando Joana diz para o filho que Jesus também deu o testemunho dele no sacrifício, o soldado pergunta: o teu Cristo te ensinou apenas a morrer? E aí, com toda a sua trajetória de vida, com sua vivência no lar, com seu contato com o mestre, ela naquele momento se encontra preparada para dizer, não só com as palavras, mas com o coração, para aquele soldado: não, ele também me ensinou a te amar.
E quando ela diz isso, Jesus aparece para acolher ela nos braços. E é o que Jesus nos ensinou, né, no seu testemunho. Que amemos, inclusive, aqueles que nos estão buscando o mal. E Jesus não tinha débitos a resgatar, a expiar. Nós temos. Então, se a dificuldade bate à nossa porta no lar, se um familiar se mostra muito difícil, lembremos que o lar é uma escola, é um curso rápido, porque diante da eternidade, a nossa passagem aqui é uma passagem muito rápida, para que a gente consiga se preparar para um dia integrar a grande família universal. Como Jesus disse, lá no livro Jesus no Lar, o lar é esse curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos um dia na vida eterna. Então, muito obrigado, como disse o Flávio aí no estudo dele aqui também. Muito obrigado a Deus pela minha família. Muito obrigado a Deus pela minha família aqui na nossa casa espírita. E obrigado a essa casa que me convidou a esse estudo, que me proporcionou aprendizados muito ricos, com certeza, para a minha existência. Muito obrigado.